matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou estar tratando de um tema que é estudado no nono ano do ensino fundamental, que são as equações do segundo grau. Venha comigo. Resolver a equação do segundo grau, x² menos 8x mais 16 igual a zero. Vou resolver da primeira forma. E a primeira forma que eu vou utilizar aqui é a forma da fatoração, é fatorando o trinômio. Trinômio, 3 termos. Mas quando é que eu posso fatorar um trinômio? Quando ele é um trinômio quadrado perfeito. O que significa trinômio quadrado perfeito? É quando esse termo central é igual ao dobro da raiz dos outros dois. Por exemplo, se eu pego a raiz de x², x. Pego a raiz de 16, 4. 4x. Se eu dobro, dá o termo central. Isso que é ser um trinômio quadrado perfeito. Se eu quero resolver dessa maneira aqui, primeiro eu analiso. Se for um trinômio quadrado perfeito, eu fatoro esse trinômio para resolver. E o que é fatorar esse trinômio? É aplicar uma raiz quadrada no primeiro termo e no último termo. Olha, x², a raiz é x. 16, a raiz é 4. E elevar isso ao quadrado. Eu transformei em fatores. Fatores de um produto. Olha, x menos 4 ao quadrado quer dizer x menos 4 vezes x menos 4. E o interessante é que se você desenvolver isso aqui, ele volta a ser aquela equação lá. Por isso que a gente diz que é um trinômio quadrado perfeito. Mas em que isso ajuda a resolver essa equação, a achar as raízes dela, achar os possíveis valores de x? Se eu conseguir fazer esse parêntese virar zero, qualquer valor que tiver aqui vai dar um resultado zero. Então é só descobrir qual número que eu coloco aqui no lugar do x que o resultado dá zero. Eu coloco um 4 aqui, olha, 4 menos 4, 0. 0 vezes qualquer outra coisa que tiver aqui vai ser zero. O mesmo eu analiso para esse segundo parêntese. Qual valor eu coloco aqui e esse parêntese dá um resultado zero? O 4. Por quê? 4 menos 4, 0. Assim, eu consigo uma igualdade verdadeira, eu consigo equilíbrio nessa equação, provando que os possíveis valores de x são 4 e 4, ou seja, a resposta, a solução, a raiz é 4. A segunda forma que eu vou resolver para você é pela fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara. E essa fórmula, para utilizá-la, eu preciso primeiro identificar os coeficientes aqui, o a, que seria 1x², por isso o a vale 1, o b, que é menos 8x, por isso o b vale menos 8, e o c, que é 16, por isso aqui eu tenho 16. Primeiro, x² tem quantos? Tem 1, então a vale 1. X sem ser ao quadrado tem 8 negativo, então b vale menos 8. E o termo independente aqui, 16. Sempre eu tenho que estar com essa equação nessa ordem. Ou seja, o a é sempre o coeficiente de x², o b é sempre o coeficiente de x e o c é sempre o termo independente, ok? Feito isso, a fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. Esse b² menos 4ac a gente chama de delta, discriminante. Mas no caso aqui eu já vou detalhar, no lugar do delta, colocar b² menos 4ac. Porque mesmo quando eu uso delta, eu tenho que usar esse termo, b² menos 4ac. Então, como eu tenho o valor do a, do b e do c, é só substituir aqui dentro dessa receita e fazer o bolo. X é igual, no lugar que tinha menos b, agora vai ter 8 positivo, porque menos daqui virou mais. b² menos 8 ao quadrado. 4 vezes a vezes c, 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16, sobre 2a, 2 vezes o 1, que é o valor do a. Observe que tirei o b, coloquei o 8, ficou positivo, porque menos vezes menos vira mais. Tirei o b, coloquei o menos 8. Tirei o a, coloquei o 1. Tirei o c, coloquei o 16. Tirei o a, coloquei o 1. Só substituir as letras aqui pelos possíveis valores. E agora basta fazer as continhas. Quando eu tenho menos 8 ao quadrado, menos 8 vezes menos 8, 64. 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64 também. 2 vezes 1, 2. 64 menos 64, 0. Raiz quadrada de 0,
zero mesmo. Então, eu tenho 8 mais ou menos 0 sobre 2. Aqui, nem precisaria, mas eu vou fazer porque há muitos casos em que dá duas respostas diferentes, né, distintas. Vou fazer uma hora usando o sinalzinho de mais, olha, porque tem mais e tem menos. 8 mais 0, 8 dividido por 2, 4. 8 menos 0, 8 dividido por 2, 4 também. Agora vou resolver pela terceira forma, que é a regra da soma e do produto. O que quer dizer soma e produto? Quer dizer que eu vou chegar ao valor das raízes, das respostas, dos possíveis valores de x por meio da soma desses valores e do produto desses valores. E a fórmula que me permite encontrar a soma é dada por menos b sobre a e o produto por c sobre a. Observe que essa forma aqui é a mais simples, é fácil, fácil, fácil. Mas só que tem um problema, ela não se aplica a todas as equações. Como eu já sei o valor de A, de B e de C que eu utilizei aqui na segunda forma, vou utilizá-los novamente. No lugar de B, vou utilizar o menos 8. Como tem um menos aqui e um menos aqui, vai ficar 8. Dividido pelo A, que é 1, continua 8. O C vale 16, dividido pelo A, que vale 1, continua 16. Então, eu preciso encontrar dois números que, somando-os, a gente encontra 8, multiplicando-os, a gente encontra 16. Olha, para dar 16, uma vez 16 dá 16, só que a hora que soma não dá 8. 2 vezes 8 também dá 16, só que 2 mais 8 não dá 4. E 4 vezes 4 dá 16. E a hora que soma 4 com 4 dá 8. Então, os possíveis valores de x são 4 e 4. Embora seja o mesmo número, mas eu estou fazendo o processo completo aqui para que você entenda e depois faça a opção pela forma mais simples. Olha, no caso de ser um trinômio quadrado perfeito, essa forma é bem simples. No caso de não ser um trinômio quadrado perfeito, essa fórmula resolutiva resolve todas as equações do segundo grau, mesmo as que não têm raízes reais. Já nesse caso, eu não consigo encontrar as que não têm raízes reais, ou mesmo que eu consiga é com uma dificuldade enorme. Eu acho que a forma mais simples de se resolver uma equação do segundo grau é por meio da soma e do produto, desde que ela seja também uma equação que tenha raízes reais e que sejam números inteiros. Quando se trata de raízes que sejam frações, eu acho que a fórmula resolutiva é mais tranquila. E quando se trata de um trinômio quadrado perfeito, quando o termo central é o dobro da raiz dos outros dois, a maneira mais simples é fatorando esse trinômio, ok? E para que você entenda melhor o assunto, eu vou partir aqui de uma situação-problema, veja. Eu vou trazer aqui uma questão que faz parte do simulado do Enem 2019, que está lá no portal do MEC, que propõe o seguinte: as medidas em centímetros do comprimento e da largura de um retângulo são as soluções da equação de segundo grau x² menos 9x mais 8 igual a menos 10. Desse modo, o comprimento e a largura medem em centímetros quanto? Então, observe que aqui foi dada uma equação do segundo grau, porém ela não está organizadinha, com x² no início, a quantidade de x sem ser ao quadrado no segundo lugar. Até aqui foi bacana, mas e daqui para frente? Aqui é simples, é só passar o 10 para antes da igualdade, ele vem positivo. Sintetizando aqui 8 mais 10, 18, agora eu consigo tirar o A, que é o coeficiente do x², que dá 1, o B, que é menos 9, e o C, que é 18. Como eu disse, nesse caso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. 9 não é o dobro da raiz dos outros dois termos, até porque 18 não tem raiz exata. Eu acho muito mais simples aqui, nesse caso, aplicar a regra da soma e do produto. Menos B, quem é B? 9. Menos vezes menos vira mais. Então, 9 sobre 1, a soma é 9. O produto C sobre A, 18 sobre 1. 18 sobre 1, que é 18. Então, eu preciso simplesmente achar dois números que, somando, eu encontre 9, multiplicando, eu encontre 18. Para dar 18, 1 vezes 18 dá 18, mais 1 mais 18 não dá 9. 2 vezes 9 dá 18, mais 2 somado com 9, que é a soma aqui, não dá 9, dá 11. Então, eu posso pegar o que para dar 18?
3 vezes 6. Por quê? 3 vezes 6 dá 18 e 3 mais 6 soma 9. Então, a alternativa correta é a letra C. Espero que você tenha gostado e o convido para assistir a próxima videoaula.